o universo dos poemas, de uma forma geral, é realmente incrível e diverso, porque a cada dia ele nos surpreende com as possibilidades, com a diversidade do que podemos fazer, com a poesia que nos inspira, com os temas que se tornam poesia na vida de quem escreve, e a conversa vai por esse caminho. Nós vamos falar de um sarau de extremos, que vai de Fernando Righi, com o sobrenome italiano, mas aqui nós vamos amineirá-lo, né? Já com a licença da palavra amineirá-lo, e vamos falar Fernando Righi e Alex Gabriel. O Alex Gabriel na ponta de cá, com o seu primeiro livro de poemas, e o Fernando do outro lado, com os seus diversos livros, né? Com a sua experiência, a sua bagagem, todo o conteúdo que ele traz da arte musical também, das bandas que ele já tocou, e dos 22 livros que ele escreveu, entre poemas, entre, né, livros para poesias, e também livros de crônica, literários. Inclusive, ele vai ter que nos explicar como que ele faz para dar aqueles títulos, porque os títulos são assim, vocês vão perceber já já sobre o que eu estou falando. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aí nos podcasts. E aí nós vamos começar já com o Fernando nos contando, desde pequeno, Fernando, o livro já era presente na sua vida, isso veio de um pai, de uma mãe. Como é que né, o poema, os livros, a literatura entrou na sua vida? Olha, Edmilson, a literatura, a minha geração, né, eu estou prestes a fazer 60 anos, então, nos anos 70, os professores eles treinavam muito oratória. Então, a partir do terceiro ano, do quarto ano, a gente sempre ia lá na frente ler poesia e tal, e isso fazia parte. Meu pai gostava muito de ler, eu sou o caçula de 4 filhos, então ele, logo no começo, depois que ele se casou, ele comprou uma biblioteca e para usufruto dos filhos. Então, é uma coisa que acabou se tornando um hábito. E comecei a escrever aos 15 anos, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que era uma linguagem muito comum para a nossa geração, né? Essa expressão, não só a expressão de escrever a própria poesia, vender em bares, assim, que era uma coisa meio da geração mimeógrafa, um final dela, né? Um show dela. E tem a própria banda também, que foi uma coisa que aconteceu nos anos 80, não só comigo, mas com muitas pessoas. Então, assim, era uma coisa do faça você mesmo. Você tinha sua própria banda, seu próprio livro, e a coisa rolava muito natural. O seu livro, o primeiro que você publicou formalmente, qual foi e qual era o conteúdo? Olha, em 84 eu fiz um livro de poesia, tinha muito poema concreto e tal, é um gênero que eu não me dedico mais, mas na época eu estava influenciado por isso. Aí eu conversei com um professor de português, ele deu força e tal, eu fui publicando. Depois eu abandonei, fui me dedicar à música. Era a época pré-Rock em Rio, aí toquei com banda profissionalmente, fui até onde deu, que era uma banda aqui em BH chamava Nero, era contemporâneo da banda antes do Skank, né, que era o Pouso Alto, o Último Número, que era uma banda de um pessoal que mexia com o Sem Flores, que era um grupo de poesia lá da Fafiche. Então, todas essas coisas aconteciam. E eu fui até os anos 90. Quando eu vi que a música já não ia acontecer, eu fui ao jornalismo. Na época, o jornalismo impresso, né? E quando ele existia, que Deus o tenha em bom lugar, que hoje está... Então, a gente vai... Bom, vamos fazer um parênteses aí nessa do jornalismo, que eu quero pegar no gancho nessa história do seu jornalismo e repassar também a pergunta para o Alex. Alex, a sua história é semelhante à do Fernando, né? Vem dos pais, você teve a oportunidade de ter uma biblioteca de presente, como que a literatura entrou na sua vida? Então, na verdade, é uma história um pouco diferente, porque eu percebi que o Fernando, desde cedo, teve um flerte ali com a literatura, com a poesia,
coisa que para mim foi diferente. Na verdade, a poesia surgiu para mim durante o meu curso de graduação, né, da minha graduação em letras, ali pelos idos 2005, mais ou menos, e nessa ocasião, nessa época, eu conheci uma poetisa chamada Elisa Lucinda, né, é conhecida que ela é atriz global também, etc, né, e lendo, e aí nessa época eu comecei a declamar também, esse termo não é muito interessante, mas enfim, a falar poesia, né, que eu aprendi justamente com essa poetisa, e aquilo foi para mim um exercício de liberdade, sabe? Através daquela poesia ali, com aquele tom erótico da Elisa Lucinda, aquela coisa meio, enfim, né, meio indecente, meio livre, né? Eu comecei a exercer, através da poesia da Elisa Lucinda, a minha própria liberdade, né, o exercício da minha própria sexualidade. E com o tempo comecei a escrever poesias também, né, tendo a poesia dela como inspiração. E ali no período da faculdade eu mostrava, né, minha poesia para professores, para amigos, até que decorridos aí muitos anos, né, quase uma década depois, eu finalmente cheguei à publicação do meu livro. Esse seu primeiro livro, qual foi o nome? E agora eu já fiquei muito curioso, e eu acho que o Fernando também, instigado por essa coisa de erotismo, será que os seus poemas também foram eróticos? Se é que eu posso chamar assim? Então, alguns deles sim, né? Muitos deles, né, poemas de amor mesmo e tudo mais, mas muitos deles já com a conotação mais erótica ali mesmo. E respondendo a sua outra pergunta, esse primeiro livro foi Hoje Ele Olhou para Mim, que é esse aqui, né? Foi o primeiro livro que eu lancei ali em 2018, primeiro e único, né, por enquanto, que eu lancei em 2018. Ótimo. Nós vamos voltar para o Fernando para ele responder uma outra questão que a gente vai entrar nela. Você já pode até separou um desses poemas eróticos para ótimo. Então você já pode ir preparando que na volta já fica aí a declamação, se a gente pode falar sim ou não, enquanto o Fernando vai nos responder as letras, né, as palavras, o fato de escrever te levou naturalmente para o jornalismo, né? Você chegou a cursar jornalismo ou você se formou pela vida? O jornalismo, bom, era natural que a gente acabasse uma questão de comunicação, né? Toda essa bagagem, eu fui comerciante também, entendeu? A questão de comunicação era muito natural. Então, eu comecei no jornalismo impresso, revistas, jornais, editando no interior aqui, escrevendo bastante. E aí é natural que a gente retome essa expressão da poesia que estava adormecido numa produção menor desde os anos 80 e 90. Aí eu fui publicado, na verdade, depois dos 40, que eu publiquei meu primeiro livro foi em 2005, que é Estrelas nos Olhos, Vagalumes na Cabeça. É um livro de estreia, ele é muito heterogêneo, eu estava tentando vários tipos de linguagem, e a partir daí eu fui burilando a própria poesia, entrando num contexto, estudando ela mais a fundo, fazendo outras abordagens, estudando formas, e depois para a próxima. Estrela nos olhos, vagalumes na cabeça. Olha o título. Vocês já estão percebendo que eu tinha falado com vocês, né? Primeiro, esse título saiu de onde? E é um livro de poemas. É reminiscência dos anos 70. Eu cresci nos anos 70 e me tornei adolescente nos anos 70. Então, assim, é uma reminiscência do movimento hippie, aquela coisa meio psicodélica. Então, vem de uma música do Som Imaginário, Sábado. E vou para o céu e vou com guizos nos sapatos, com as roupas em farrapos coloridos vou. Você já aproveitou a deixa e foi, né? Com a música e com o texto. Por exemplo, o mundo com vontade de chupar laranjas. Eu fiz em 2012 uma cadeira na estética, porque eu escrevi um livro sobre Beethoven. Eu me dediquei 10 anos, né? Beethoven é uma das minhas paixões, assim, um hobby, e a coisa acabou se tornando um livro. Não é uma biografia dele, mas acaba sendo, mas é montando a partir das peças dele.
Então, eu fui fazer uma cadeira na filosofia da UFMG, na estética, e comecei a voltar a estudar um pouco de filosofia. Isso é um trocadilho com o título da grande obra do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. O mundo como vontade de chupar laranjas. E o livro é laranja. Cada livro meu tem um conceito de cor pura. Ah, entendi. Eu fiquei me perguntando se teria algum toque aí meio erótico, alguma coisa assim, né? Quando você brincou aí. Então, nós vamos dar um pause aqui em você com essa questão das laranjas. Você já pode ir preparando o poema que você vai, né, nos brindar com ele aí, enquanto então o Alex vai falar para a gente o dele agora. Então, essa poesia, que o nome dela é Indecente, esse é o título da poesia, é uma coisa bem curiosa, porque às vezes quando a gente fala de poesia, a pessoa imagina a gente lá, né, na frente do computador, escrevendo e todo pensativo, e na verdade essa poesia me veio de uma maneira muito curiosa. Eu lembro que eu estava no ônibus, imagina só, horário de pico, eu lá no ônibus em pé, assim, segurando lá, e eu estava pensando, de repente essa poesia me veio, não houve ali, nossa, deixa eu refletir aqui agora. E essa poesia me veio assim. Acho que a nossa safadeza sempre começa assim. Você me pega de surpresa e não respondo mais por mim. Me tira a fé, me tira a paz, perco a compostura, eu já não sei no que vai dar esse desejo, essa loucura. Me rendo ao seu domínio, doce ditadura. Me desfaleço ao declínio de sua coisa outrora dura. E assim temos um pacto, sem estudo e sem ciência. Toda noite nós no quarto, para fazer muita indecência. Uau! Ela é uma poesia, é um poema bastante instigante, porque brinca, né, com algumas coisas, né? Você tem um tempero, uma leveza, né, na indecência, né? Que foi um poema de indecência, mas não tão indecente. Bacana. Bastante interessante, com certeza. Vamos para o do Fernando, porque já nós vamos ver como que as letras, né, interferiram no poeta Alex, ou o contrário. A minha temática ela é mais filosófica, né, Admilson? Eu não sei por quê, é uma coisa meio transcendental, meio maluca, assim. Eu vou ler para você amanhã 20.479, que era o dia da minha idade na época. Chama os Salvadores de Deus. Quando, às vezes, eu estou sem título, eu boto um número. Insônia 15.433. É uma mania que eu tenho. Acredito num Deus sofredor, do qual nasceu o homem e a mulher, e a planta e o bicho que no mundo vier. A vida lhe será o resgate salvador no tempo lento da ascensão, a eternidade. Somente o caminho revela a verdade. Bem-aventurado aquele que cria e que o meu e o seu consubstancia, pois será o guardião da humanidade. Bem-aventurado aquele que desafia, capaz de misturar o espírito com a razão, pois dele virá a divina redenção. Ele vai no oposto, no sentido de instigar-nos, né, inclusive o apelo da questão da espiritualidade. Mas não é uma espiritualidade religiosa, ela é filosófica. Sim, sim. Da vida. Pois é, mas é a questão do conceitual, né? Não entrar, existe ou não existe isso, eu vou por esse ou não, mas o que perpassa os nossos processos. Transcendência. Exatamente, e aí nesse sentido é bastante interessante. E aí vamos ver, então, vamos entender o Alex, né, que se formou em letras, né, você no jornalismo tem aí essa questão bem parecida, que as letras estão aí no meio do caminho dos dois. O que te puxou lá para as letras? Na verdade, conheci a Elisa Lucinda antes das letras, né, antes do curso de letras, que foi uma coisa muito aleatória. Eu sempre gostei muito de ficar acordado até tarde e tal, e já adolescente ali, final da adolescência, já ficava até tarde ali vendo TV, e um dia eu vi uma entrevista dela do programa do Amaury Júnior.
e vi ela falando uma poesia muito legal, e eu pensei, nossa, que legal isso. Mas até então eu não era um cara que curtia poesia, acho que aquilo ficou, sabe? Ficou na minha memória ali de alguma maneira, e só depois de um tempo que eu me decidi, né, por fazer o vestibular ali, fazer o curso de letras, que foi inspirado pelas muitas leituras que eu vinha fazendo ao longo da vida. Eu não lia poesia, mas eu sempre gostei de ler muito romance, desde da quinta série, lia romances e tal. Aí eu pensei, gosto de ler, logo foi, né, um raciocínio meio lógico assim, talvez equivocado, mas enfim. E fui ali para o curso de letras, e foi um acerto muito grande, gostei muito do curso de letras, é um curso que eu faria novamente, etc. Agora, a poesia me veio ali durante, né, em algum momento, eu não me lembro como, eu redescobri, né, a poesia da Elisa Lucinda. Quando peguei os livros dela, lembrei, nossa, essa é aquela poetisa que eu vi na entrevista uma vez e tal, e comecei a ler ali, a devorar os livros da Elisa, até o momento em que eu comecei a escrever as minhas, né, arriscar ali na poesia. E foi assim, aí quando eu vi, eu tomei gosto pela coisa e estava ali escrevendo poesia e mostrando para os meus amigos e professores e tendo o incentivo deles, né, para publicar um livro, coisa que eu resistia a fazer durante um tempo, mas enfim, depois acabei fazendo. Na opinião de vocês dois, eu quero começar com você, Alex, para a gente depois passar para o Fernando. Quem é o cara que curte poesia? Nossa. Quem escreve poesia? Porque, né, o Alex brincando aí, eu não sei que eu era o cara que curte. Enfim, então eu já quero, né, ouvir você, Alex, em relação a isso, e depois nós vamos para o Fernando. Sim, sim. Olha, eu acho que o cara que curte poesia tem um quê de sensibilidade, de uma maneira diferente de ver a vida mesmo, sabe? De, às vezes, ver a vida ali com romantismo. E quando eu falo de romantismo, não estou falando de a pessoa ser tola ou esse romântico no sentido, né? Nessa interpretação clichê que as pessoas dão da pessoa romântica. Não isso. Mas uma pessoa que tem ali um olhar meio filosófico sobre a vida e tudo mais. E em algum momento, ela vai gostar da poesia. Eu não lia, né? Eu não consumia poesia e tudo mais, mas, de repente, eu passei a gostar, mas eu acho que de alguma maneira é algo que estava em mim, né, de alguma maneira, porque esse romantismo, essa sensibilidade, de alguma maneira já me acompanhava, já era uma coisa anterior. E como o Fernando em algum momento falou, que eu acho que geralmente vai ser uma pessoa que curte se arriscar na poesia também de maneira autoral. Eu acho que pode ser isso também. Eu acho legal isso do Alex. O artista, a gente se torna artista, seja música, seja pintura, seja a linguagem escrita, né, a poesia, porque a gente procura uma voz, a gente quer, parece que a gente quer deixar alguma visão peculiar do mundo. Eu gosto muito de brincar que é aquele cara que, de repente, faz a pintura rupestre lá naquelas cavernas de Lisieux. Alguém gasta tempo com isso para encontrar uma forma de relatar, seja um momento pessoal ou coletivo, enfim, uma visão um pouco peculiar. O Leminski fala que o poeta é aquele sapato torto que aparece na linha de montagem, sabe, com o bico meio torto, assim. É o cara que quer se destacar, porque ser poeta não é fácil, não. A Folha de São Paulo publicou um artigo há muitos anos, eu tenho uns amigos livreiros e tal, que ela falava assim, só tem 1.000 leitores de poesia no Brasil. Eu fiquei com raiva daquilo, depois fiquei pensando naquele negócio de fato. E a tragédia da gente que escreve poesia, é que o leitor de poesia é também poeta, então a gente acaba não vendendo livro, a gente troca livro, a gente faz um escampo, acaba fazendo. Eu tenho muitos amigos poetas. Essa é uma situação bastante interessante, Fernando, que você colocou. Obviamente, eu preciso discordar imaginando que a gente tem mais de 1.000 leitores de poesias. Não é possível, né? Mais de 120 milhões de pessoas, não é possível. E a minha pergunta é exatamente essa. Você, com tanto tempo de experiência, com tantos livros já publicados, você percebe, tem sido convidado para eventos e situações em que você identifica, como é que eu posso dizer, enfim, essa ampliação de público?
O livro de poesia que está restrito, eu acho, e a gente precisa de apoio estatal para poder circular, criar público leitor, porque a poesia em si, ela pressupõe formas diferentes, ela é uma experimentação o tempo todo, né, Alex? Seja de conteúdo ou seja de forma. Mas a poesia está viva de qualquer forma. Você tem batalhas de rap, lá no Barreiro, por exemplo, até pouco tempo, antes da pandemia, eram 4 mil, de 4 mil pessoas. O que eles estão fazendo ali é poesia, é ritmo e letra. É num esquema mais ou menos um cordel, né? Uma forma mais ou menos. É até bom você falar isso, que eu vou aproveitar a sua deixa para avisar para quem está ouvindo e quem estiver assistindo, que nós vamos colocar na legenda, nós temos um sarau com hip hop, e um sarau, inclusive, que tem rap. Né? A gente teve participação de algumas pessoas super interessantes nessa área, né? Para colocar aqui na legenda, caso você queira conferir também esse sarau, né? Vendo como é que é isso, e o Fernando falando dessa questão na região do Barreiro, em Belo Horizonte, né? Que é uma das regionais de Belo Horizonte. Barreiro tem também a questão do Islã, né? A guerra do Islã, que tem isso. Tem um fenômeno muito interessante acontecendo, que também a questão do feminino, a presença das mulheres, das meninas no Islã, no hip hop, no rap, e isso é interessante. Né? E aí, enquanto eu queria ouvir a opinião do Alex sobre essa questão de como é que ele está percebendo o público hoje, está crescendo, não está, temos um perfil homem, mulher, né, adolescente, jovem, adulto, velho, né? Eu já queria que o Fernando pensasse e preparasse a segunda poesia dele. Uhum. Então, Admilson, eu tenho percebido um crescimento, um aumento desse público, sim, e isso tem se devido muito à poesia de rede social. O pessoal até fala, né, insta-poesia, né, insta-poema. Então, eu acho que eu tenho percebido, tem até aquela autora, eu não vou saber pronunciar o nome dela, mas... isso mesmo. Aquela que escreveu Outro Jeito de Usar a Boca, né? E O que o Sol Faz com as Flores, exatamente ela. E parece que esse fenômeno começou muito com ela. Questiona-se muito, né? O pessoal fala, mas esse tipo de poesia não tem qualidade. Eu, sinceramente, não curto esse discurso, eu acho uma bobagem. Eu acho que importa muito que as pessoas estejam lendo, que, às vezes, aproximando-se ali da poesia, desse gênero, né? Que é a poesia, através dessa poetisa, por exemplo, pode, né, passar a ler, né, disso e ir para leituras mais complexas, sabe? Ou não, e tudo bem também, sabe? Então, eu percebo, sim, um crescimento nesse público, mas eu percebo uma resistência, que é uma coisa cultural mesmo, a comprar livros de poesia. Aí o público para o livro de poesia, eu acho que certamente é menor, né? Na minha experiência mesmo de, né, publicar e fazer a venda ali dos meus livros, eu percebo que é bem complicado, né, você conseguir ali um público, pessoas que vão se interessar e vão comprar a sua obra. Mas acredito sim que o público dos leitores, né, de poesia tem crescido sim, graças a essas poesias de rede social que em nada perdem o mérito, né, de maneira alguma. Você percebe, Alex, essa questão de quando você cita, né, a poesia, as redes sociais, e a penetração, né, essa capilarização dos poemas, né, pelos vários canais, caminhos aí, nas escolas, os professores de letras, português, eles estão conseguindo ou levando isso para as escolas, e não só letras e português, que seria, teoricamente, o caminho mais óbvio, mas dentro, né, da multidisciplinaridade, dos parâmetros curriculares, do que propõe a BNCC, é possível levar essa diversidade, porque a poesia ela trata da história, ela fala de outras questões que podem ser aproveitadas por disciplinas diversas. Você tem observado isso? Uhum. Olha, eu tenho percebido isso assim, de maneira um pouco tímida ainda. Inclusive, eu trabalho na educação, eu não atuo em sala de aula, né? Trabalho na parte mais administrativa, mas eu percebo, né? Acabo tendo contato ali com alguns projetos que estão havendo em escolas e tal, e eu percebo alguns professores com esse olhar mais inovador, né? Com essa abertura de trazer esse tipo de poesia, mais de redes sociais e tal, até para aproximar os alunos do gênero. Mas, convenhamos, existe ali
é um programa que tem que ser cumprido, e alguns professores, às vezes, talvez, ficam muito focados nesse programa e acabam trazendo ali, por um senso de obrigação mesmo, aí traz ali uma Luísa Azevedo, alguma coisa nesse sentido, que é muito legal e tal, mas não se consegue ali captar, né, a atenção do aluno através desse tipo de poesia mais clássica, mais complexa, né? Mas eu percebo que tem alguns outros professores, jovens ou não, isso não importa, mas professores com a mentalidade mais aberta e tudo mais, com essa disposição, né, de tentar aproximar os alunos desse gênero através dessa poesia, que é mais palpável para eles, mais compreensível para eles, para aí sim depois trazer, né, uma coisa mais complexa, uma poesia ali de Machado de Assis, que também escrevia poesia, tem gente que ignora isso, enfim, então eu percebo esse movimento, assim, mas ainda é um movimento tímido, assim, eu acho. E esse Machado tem uma movimento boa na tradução de O Corvo, do Edgar Allan Poe. esse Eu movimento da sua percepção, Fernando, quer complementar antes de ler sua poesia? quero, Que você já vai quero. preparando a dele. O Alex, eu concordo com ele, assim, eu acho que o professor e a sala de aula, eles são fundamentais para fechar esse ciclo, principalmente por uma leitura um pouco mais clássica, um pouco mais extensa. Eu tenho notado que o celular e a rede social, ela é importante para divulgar, mas são poemas curtos, e às vezes tem poemas que eles requerem mais fôlego, um pouco maiores. Isso, infelizmente, o celular solapa. Eu acho que diminui um pouco. Então, assim, é uma questão de equilíbrio, sabe? E o Vamos livro tem uma vantagem, o Alex. Você que publicou o primeiro, depois que eu fui mordido pela mosca azul, e fiz 21, não foram 22, não. Eu escrevi 22, mas o outro vai para a gaveta. Mas em 2015, eu mandei tinha uma revista que chamava Coiote, lá de Curitiba, eu mandei uns 3 livros de poesia para lá, e a revista fechou, essas revistas de poesia não duram muito, né? Aí os livros sumiram. De repente, no Scooby, uns 4 anos depois, uma menina lá de Curitiba falou: olha, eu gostei desse poema, era um poema meu, ela jogou na rede, eu achei assim, por acaso. Então, eu acho que isso aqui é um grande barato, que o livro ele vai além do tempo. É como a gente fosse uma garrafa de náufrago. A gente enfia uma mensagem aqui e joga no mar. Um dia É ela um vai parar legado, né, numa Fernando? praia. É um legado que fica, né? Quando Exatamente. vocês publicam, porque assim, os 21, quase 22, né, esse que está na gaveta, ninguém vai saber dele, a não ser quem tiver acesso quando você se for. Mas os outros 21, várias pessoas vão estar, né, comentando sobre ele. Vamos Bem ou ouvir mal, né? aí qual é o seu próximo tema que você vai trazer para nós de poesia. Eu vou falar exatamente por que a gente se torna poeta. Hoje em dia, o pessoal fala que é muito demodê, né? Que está fora de moda falar por que a gente se torna poeta. Mas eu gosto de escrever, às vezes, sobre isso, essa motivação nossa. Então, é Insônia 17.082, que eu publiquei em 2019. Isso aqui foi meu último livro de poesia. Eu estou pensando em fazer um ano que vem, mas ainda não estou muito convicto. Eu estou mais me dedicando esses últimos anos à prosa, porque tem pouca concorrência e é um mercado interessante. Pode ir? Mostra a capa do livro de novo e fala o nome. Caminho Caminho de de Flores e flores e Espinhos. espinhos. É o tal, o caminho, né? Sempre me perguntei por que alguém vira poeta. Pois ser poético é bem sofrido. Ter a pulsão da dor que não precisava ter doído, a dor do mundo, a dor alheia, a grandeza do azul, a agonia humilde do violeta, dor constante que agulha e incendeia, que depois de virar poeta se aquieta. Poetas têm muitos segredos trancados na gaveta. Sempre me perguntei por que alguém vira poeta, semeador de auroras inventadas, poeta que se preza, troca as noites bem dormidas por ideias que vez não se completa. Bons poetas são náufragos nos mares do tempo, com garrafas à espera de bom vento. Conhece as riquezas das coisas abandonadas e a força das manhãs despercebidas. Poetas e poetas são como aqueles tios solteiros que nos visitam perto do Natal, que têm hábito de cantar seus sós, o ano inteiro, para formigas ferradas no trivial.
Sempre me perguntei por que alguém vira poeta. Qualquer resposta será incorreta. Poeta anda de mãos dadas com o tempo presente, levando a dor que deveras sente. Aí você viu um monte de referência à pessoa e a Drummond. Muito legal. Interessante, interessante. Vamos para do Alex. Então, uma coisa que o pessoal costuma me perguntar é porque a minha poesia faz ali, minhas poesias, né, nesse livro, faz muita referência a nome, né, nome de pessoas, e algumas pessoas me perguntam, essa poesia você escreveu para alguém mesmo e tal? De um modo geral, eu não respondo a essa pergunta, mas tem uma poesia específica, o nome dela chama Mancebo, né, o título da poesia é Mancebo, e eu escrevi para uma pessoa, mas não é exatamente uma pessoa, foi para um personagem, porque eu curto muito assistir novela, sou noveleiro até hoje, né, tendo um tempo, assisto a novela. E passou a novela uma vez, chamada Além do Tempo, e, resumindo, era uma novela de época, e existia um personagem nessa novela, o Conde Felipe Castellini, que era interpretado pelo Rafael Cardoso, e eu ali meio que fiquei fascinado, né, apaixonado pelo personagem. Então, inspirado pelo personagem, escrevi essa poesia, que é assim... Mancebo bonito, de barba cerrada, de corpo esguio e honra ilibada, faz boa figura, moreno faceiro, discreta doçura, garboso e brejeiro. Mancebo do norte, embanhou sua espada, tão bravo e tão forte, sem medo de nada. E assim, muito belo, viril e serrenho, partiu pro duelo, pela moça do engenho. Mancebo imponente, saiu vencedor, se banhou na nascente e fez versos de amor. Galopou na campina, como reza a lenda, para buscar a menina que virou sua prenda. Você citaria hoje, Alex, quem são os poetas ou as poetisas que você indicaria para as pessoas que estão aí do outro lado nos acompanhando? Entendi. Olha, poetas e poetas que eu super curto, né? Até hoje, Elisa Lucinda, com certeza, né? Recomendaria ela 1000 vezes, assim, a poesia dela. Gosto muito desse poeta nordestino, que tem feito muitas aparições até na Globo e tal, que é o Braulio Bessa. Gosto muito dos livros dele, ali, Um Aconchego na Alma. É uma poesia muito gostosa de se ler também. E eu recomendaria uma coisa, até para ter contato com talvez uma poesia mais clássica, mas não vou falar mais complexa, que a poesia por si só ela tem uma complexidade talvez, mas para citar um autor mais clássico, as poesias de Machado de Assis e Drummond, né? Machado de Assis, principalmente, que muita gente não conhece as poesias dele, né? O pessoal foca mais ali nos romances, né? Memórias Póstumas, Dom Casmurro. Eu recomendo conhecer as poesias de Machado de Assis também. Alguém mineiro começando, que você está acompanhando, ou está começando a curtir, alguma coisa assim, para a gente também trazer algum sangue novo? Com certeza. É uma pessoa que, inclusive, foi minha colega de graduação, né, na faculdade, o nome dela é Carolina Cunha, né? Ela aí, acho que ela já está no 3º livro dela, e começou a escrever ele muito com essa forma de expressão pessoal mesmo, e, de repente, se reconheceu, né, poeta. O nome dela é Carolina Cunha, não vou lembrar o título da obra agora especificamente para falar. Mas a gente coloca na legenda para vocês poderem acompanhar, né, o Alex manda para a gente direitinho, porque são sugestões interessantes, tanto para quem já curte poemas, para quem não curte, para ir começando a acompanhar, conhecer gente diferente. Você pode dar algumas dicas para a gente, Fernando? Olha, eu circulo muito pouco, né? Minha network, assim, eu trabalho 13 horas por dia lá em Contagem. Então, assim, eu posso falar de algumas pessoas, 2 pessoas que eu acho um trabalho muito interessante. Um é o Rodrigo Leste, que fez um livro sobre a Serra do Curral, a depredação. É um livro que eu acho que ganhou... Ele já é um ator de teatro antigo, mas é um livro que eu acho interessante, é um assunto muito em voga. Esse livro acho que ganhou Cidade de Belo Horizonte em 2002, se eu não me engano. E o outro é o João Diniz, que é um arquiteto, mas ele faz um trabalho de poema, frase e formas, que é um negócio muito bacana. Agora, dos mais novos, eu não estou acompanhando, infelizmente. Tá difícil. Mas agora isso vai mudar, porque você vai acompanhar os nossos encontros de sarau com gente diversa,
né? Lá no canal, tanto no Insta, que é o Multiponto Leitura, tem também uma diversidade enorme de poemas, de escritores, o canal também, para a gente ter essa possibilidade de conhecer gente nova, né? E, enfim, se encantar ou não. Fernando, você diria que você já encontrou sua voz? Já. Já. Porque o artista ele nunca para num ponto. Você encontra o seu estilo e você vai fazendo variações daquilo ali. Então, por exemplo, se uma temática para mim, vida, morte, transcendência, trajetória, isso é sempre muito comum, né? Então, assim, são temas que eu vou revariando. Então, por exemplo, eu conhecia há 10 anos atrás um estilo, um gênero, que chama Poetrix. O Poetrix, acho que é de um baiano, são 3 linhas com até 10 sílabas, não é, o Alex? Sim, sim. É isso e tal. O título, às vezes, ele é muito engraçado, ele é irônico, então o título, às vezes, é maior do que o próprio poema. E ele dá algumas possibilidades muito legais, sabe? De você. O haikai, por exemplo, é aquela coisa mínima, né? E que você fica numa ditadura da forma ali. O Poetrix, não, o Poetrix você expande. Então, eu trabalhei muito com Poetrix, sempre vai descobrindo coisa nova e fazendo. Então, assim, o artista ele sempre vai transitando em gêneros e voltando. Eu, por exemplo, nesse último livro, no Caminho, eu tinha uma Divina Comédia que eu escrevi em 2000, no ano 2000. Era uma versão da Divina Comédia mudando todos os personagens, botando as pessoas que deviam estar no inferno no céu, mas assim, porque elas merecem, porque por exemplo, drogados, os grandes artistas, Jimi Hendrix, né? Se você fosse escrever aquela coisa religiosa, não, Jimi Hendrix está queimando no inferno, purgando, que nada, está lá no céu, lá tocando a guitarra dele, sabe? Você bota o Karl Marx lá no céu e faz essa provocação e tal. Só que é um poema épico, são 34 poemas. Como não tinha esse tipo de poema hoje, não tem mais apelo comercial, aí como eu estava fazendo este caminho aqui, eu resolvi colocar ele no meio, que aí eu aproveito o coisa e vai. E a imaginação é uma coisa incrível. Eu já fiquei imaginando Karl Marx queimando lá no inferno. Né? Não que eu queira, né, que eu quisesse que ele tivesse ido para o inferno, mas você falou e eu já estava lendo a história e já criei o inferno, já vi ele lá. Na verdade, eu botei ele no último nível, porque o Dante trabalha com 9 níveis, né? Do inferno, do purgatório e do céu. Eu botei ele no último nível do purgatório, ele só não subiu para o céu, porque aí o anjo fala, não, nós tivemos aqui uma revolução um tempo aqui, há um tempo bem antigo, né? Que é aquela coisa do Lúcifer. Aí nós deixamos ele ali, ele não sobe não, porque é bem perigoso. Pois é, eu já fiquei pensando ali, ele discutindo sobre o capital, mais-valia e blá, 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 enfim. Alex, eu queria que você já preparasse para a gente o seu último poema do nosso sarau de hoje, enquanto eu vou pedir para o Fernando responder a nossa última pergunta. Aí você vai ler seu poema, o Fernando vai ler a dele, e a gente fecha com você respondendo essa pergunta que o Fernando já vai responder agora. Por que ler poemas? Eu acho que tem uma frase do Mário Quintana que é fantástica, assim. Ele fala que a poesia é um pensamento com passo elegante. O poema ele dá uma série de possibilidades da palavra que um texto às vezes não dá. Então, acho que a poesia é a grande sacada nesse aspecto. Ok, então vamos ouvir então o Alex com o poema dele. Na sequência, Alex, você pode responder o porquê, né? Porque lê poemas. Aí a gente volta para o Fernando e nós vamos fechar então com a leitura do poema do Fernando. Perfeito, ok. Bom, então o poema que eu vou falar é o poema chama Ele, né? Eu dei esse título, Ele, inclusive
é um dos poemas mais próximos, né, ao lançamento do meu livro, porque o meu livro ele reuniu ali poesias que eu escrevi ali entre 2008 e 2018, né? Então já estava no processo de diagramação da obra ali em 2017, mais ou menos, mas naquele momento eu estava vivendo uma paixão ali e eu precisava colocar, incluir no livro algumas poesias ali que eu, né, inspiradas por essa paixão. Então eu escrevi ele. Ele veio sem fazer alarde, veio no calor das manifestações, veio no mormaço de um fim de tarde, veio no clamor das novas gerações, veio para arrancar aplausos da plateia e tornar mais doce o já tão doce mel. Coloriu o inverno feito uma azaleia e tirou meu sonho antigo do papel. Ele é o homem há tempos esperado, revolucionário, herói e salvador. Redescobriu um templo em pleno descampado e num vasto deserto fez brotar o amor. Ele me conduziu nos meus primeiros passos e mesmo sem querer brilhou como astro-rei. É luz que aqueceu todos os meus espaços. Seu admirador, para sempre eu serei. Eu fiquei apaixonado por esse cara aí. Ó. Ó. Tem uma frase de 400... Eu não ia comentar, que eu ia deixar para o Fernando já ler o dele direto, mas eu também sou obrigado a falar que eu idealizei alguém. Eu fiquei assim, puxa, caramba! Ele é bem apaixonante mesmo. Vamos então para o apaixonante poema do Fernando. Vou falar um pouco sobre sexo. Belo, Bela. Como assim, sobre o sexo? Você não tinha nada erótico, agora apareceu assim do nada? Botei uns livros aqui do lado, como ele está coisa, me puxou aqui. O poeta é uma caixinha de surpresas, não é não, Alex? Verdade. Belo, Bela. Bela é sua boca que forma um desejo na minha cabeça. Tão bela sua roupa, espelhada, que vejo no chão, peça a peça. Beleza é você nua, com o brilho da lua, tatuada na alma solta. O belo é simples assim. Você busca em mim a beleza de você. E gozamos sem saber do que trata a estética, do que versa a poética. Pois só há o gozo. O resto é desacontecer, um à toa horroroso. Horroroso ou não, Belo, Bela, pelos cantos dos canteiros, um livro para não ser lido. A criatividade do poeta e do escritor, como nesses títulos do Fernando Righi, para ser italiano e para ser mais correto, ou hoje ele olhou para mim, o livro do Alex, não importa se hoje ele olhou, ou ela, ou quem quer que seja para você, olhe você para os livros, dê você uma chance para os poemas, literatura, deixe as poesias, né, os poemas rimados ou não, o Poetrix, as novidades, o cordel, né, todo o trabalho do Braulio Bessa, que citou aqui agora há pouco, né, o Alex, da Carolina Cunha ou de outras novidades que a gente tem por aí, de pessoas tão talentosas em Minas Gerais, para você se descobrir alguém interessante, exercitar a imaginação ou permitir que com seus textos outras pessoas também possam fazer a idealização do ser amado. Esse é o poema. O poema coloca no papel em palavras, e aquelas palavras que podem ganhar as mais variadas dimensões, como disse há pouco o Fernando, o poema nos permite, né, alterar os significados, né, é a famosa licença poética. E nós queremos conceder para você a licença poética, de não só nos seguir nos canais, mas mais do que isso, de ir atrás dos poemas que você gosta, do tipo de poema, pode ser erótico, como, né, declamou há pouco o Indecência do Alex, ou o Bela e Bela, né, do Fernando, ou podemos ir por outros caminhos, mas isso é uma escolha sua. Qual caminho você vai seguir?